A Baía de Angra, bem conhecida internacionalmente, é a maior referência para a arqueologia subaquática internacional. Foi o porto de excelência, paragem obrigatória nas carreiras que procediam das Índias, dos Brasis e das Áfricas e que pretendiam chegar à Europa. Apesar disso, ocasionalmente a baía era bem funesta às embarcações, pois, mesmo que virada a sul, por vezes sopraram ventos do sudoeste, ventos esses que faziam com que naufragassem aqui os navios estacionados. A Baía de Angra do Heroísmo é de todos os locais dos Açores aquele que encerra maior potencial. Aliás, é um dos sítios mais notáveis para a arqueologia subaquática no mundo inteiro. Os mares dos Açores albergam sensivelmente que nós conheçamos através da documentação escrita que nos foi legada ao longo dos séculos, cerca de 1000 naufrágios que ocorreram nestas águas. 1000 naufrágios que vão do século XV ao século XX. Toda a navegação que era feita no Atlântico se juntava ao chegar na Europa naquele porto, antes de, obviamente, se difundir para a Europa do Norte e para a Europa do Sul. Aquele ponto que concentraciona todas essas rotas torna, como é evidente, a Baía de Angra um lugar de exceção face a qualquer outro comparável no mundo. A Baía de Angra foi o porto de abrigo e a sede da Provedoria das Armadas nos séculos XVI e XVII e foi-o até que uma tempestade em 1611 provocou a perda de toda uma frota de 11 navios que vinha do Brasil, com grande parte da tripulação e toda a carga, e o rei nessa altura decidiu: não, meus amigos, nunca mais nós vamos usar a Baía de Angra como porto de abrigo. A Baía de Angra é um dos bons portos dos Açores quando não sopra o vento sueste. Não é à toa que o vento sueste se chama vento carpinteiro nos Açores, e chama-se vento carpinteiro porque quando sopra dá ou fornece madeira aos carpinteiros. Aliás, grande parte dos edifícios históricos de Angra hoje em dia possuem nas suas infraestruturas madeiras aparelhadas vindas de navios que deram à costa. E, portanto, quando nós constatámos essa importância de navios, que o primeiro que temos registrado é de 1522 e o último é o Fernão de Magalhães, que aconteceu nos finais do século XX, nós rapidamente constatámos que quando foi necessário construir a barina da Baía de Angra, era importantíssimo fazermos uma prospecção prévia a essa construção. Durante essa prospecção detectámos os cascos de 3 navios, um deles o Runner, que é um navio que furava o bloqueio da Guerra Civil Norte-Americana e que encalhou em 1864, e outros 2 navios de madeira, que era o Angra C, muito possivelmente o navio holandês de meados do século XVII, e o Angra D, que era o mais importante, um casco mais bem preservado até então encontrado no mundo, de um possível galeão da prata espanhol de finais do século XVI e início do século XVII. Registados documentalmente, são pelo menos 88 embarcações que aqui apareceram. Destes, 3 navios do período em que Angra foi universal escala do Mar Poente, nas palavras do cronista quinhentista Gaspar Frutuoso, foram já escavados. Muitos outros, contudo, foram já identificados. Aqui se criou o primeiro Parque Arqueológico de Portugal em 2005. Foi decidido pelo Governo Regional dos Açores que era fundamental movimentar esses naufrágios para fora do sítio de impacto da construção do molho da Marina de Angra, e foi isso que se fez durante 3 meses. Uma equipa internacional de 15 pessoas desmantelou os navios peça a peça, registou o que pôde em contexto de emergência e no fundo fez o levantamento dessas peças do sítio de impacto
para outro sítio mais fora e mais abrigado. Infelizmente, não houve entendimento que os trabalhos de conservação e de registro deveriam prosseguir, e esses navios acabaram por se perder mais tarde por terem estado expostos aos elementos durante cerca de 15 anos. Dentro da área do parque existem 2 núcleos visitáveis. O primeiro é o maior cemitério de âncoras do arquipélago, com 44 unidades, entre os 18 e os 45 metros, depositadas ao longo da costa oriental do Monte Brasil, no aglomerado do conjunto impressionante. As peças vão desde os séculos XV ao XX, sendo que ali repousam por um conjunto de causas distintas. Como estamos na encosta do vulcão, do Monte Brasil, que está a oeste, as rochas que se encontram depositadas no fundo eram de grande serventia para os navios ficarem bem presos ao fundo. E pelos estudos que se têm feito, principalmente os estudos históricos, verificamos que os próprios pilotos, ao longo do tempo, mesmo desde os inícios da ocupação da própria baía, vão referindo que aquelas zonas são as melhores zonas para fundear, porque prendem bem, são bons para as amarras, que são normalmente os termos referidos, é bom para amarrar os navios. O único problema é que ou elas ficavam presas demais, ou em caso de tempestade ou de mudança repentina dos ventos, poderia ser complicado soltar os navios e sair e tentar fugir da baía para escapar a um eventual naufrágio. E essa será a principal razão para a perda das âncoras e do grande número de âncoras que temos, neste caso contabilizadas em mais de 42 ao longo de cerca de 500 metros, portanto encostadas precisamente ao Monte Brasil, entre sensivelmente os 20, 40 metros de profundidade. O segundo é o Lidador. Trata-se de um navio que foi construído em Londres em 1873, nos estaleiros de Walker. Em final de janeiro de 1878, o Lidador atracou em Angra com o fim de desembarcar cargas e emigrantes açorianos com destino ao Brasil. Essa emigração é marcante no arquipélago desde a segunda metade de 700, tendo por destino o Brasil. Somente nos finais do século XIX e inícios do século XX, a imigração açoriana vai mudar de destino, passando a ter como terra de eleição os Estados Unidos e depois também o Canadá. Na segunda metade de 800, todavia, a imigração esteve muito viva e presente na vida açoriana. Este navio encarna esta mesma realidade. A 6 de fevereiro, com as operações de embarque a decorrerem, vem o já referido vento do sudeste. À deriva, o Lidador vai embater num outro navio, o Genuiten. Com um rumo no casco, o fim era o expectável. Os náufragos foram evacuados em botes e pelas laças do porto. Carga e bagagens foram perdidas. Os jornais locais fizeram eco desta tragédia. Ainda hoje, o seu esqueleto metálico, coerente e integral, é visitável aos 8 metros de profundidade. O Lidador, por ser um navio em ferro, permanece, não vou dizer intacto, mas é possível observarmos e percebermos o que está ali, e para o comum dos mergulhadores é perfeitamente possível identificar que está perante um naufrágio. A importância deste sítio não é só também histórica, mas ali há aqui a possibilidade da fruição, a parte lúdica, e sendo nós um país que faz parte da Convenção da Unesco, em que temos como princípio a preservação in situ e a tentativa de devolver este património às pessoas, penso que o Lidador junta o potencial histórico, arqueológico e também turístico em termos de possibilidade de fruição.
O parque foi classificado em 2005 e, na altura, seguimos alguns dos modelos internacionais, porque em Portugal tínhamos um paralelo no Algarve com o naufrágio do Oceano, onde se montou um itinerário, e ele próprio era chamado de itinerário, e que tinha este princípio. Se o sítio, de repente, fica com pouca visibilidade, ou se os visitantes, os mergulhadores visitantes, se perdem ou não conseguem interpretar bem o que estão a ver, com a colocação de cabos na época estival, porque no inverno não é execuível, isso permitiria ao visitante maior conforto, o poder ser guiado ao longo do sítio e em determinados locais onde há elementos de identificação, haver placas explicativas. Portanto, isto seguiu uma lógica um pouco à semelhança do Oceano e de outros sítios onde também se utilizava este tipo de princípio. Por exemplo, na ilha italiana de Ústica, onde é possível ver vestígios da época romana, o princípio era o mesmo. Portanto, no fundo, inspirados com modelos internacionais que funcionavam, nós utilizámos também no fundo, essa abordagem. Com o passar do tempo, uma vez que a baía é muito dinâmica, temos as tempestades, temos sempre uma grande agitação naquela zona, considerámos que poderia ser mais fácil, e como é uma zona baixa e com alguma visibilidade, os Açores felizmente têm águas muito limpas, é possível as pessoas orientarem-se relativamente bem no sítio, e então optámos por colocar as placas diretamente nos pontos mais importantes, como a Caldeira, a Hélice, a zona da Proa, para que o visitante tivesse mais do que só um contacto com um sítio arqueológico, mas que esse sítio, de alguma maneira, como um museu debaixo d'água, um museu vivo, lhe passássemos essa informação como uma legenda do que é que cada um está a ver. E daí a ideia de colocarmos as placas. Os cabos-guia tinham esta função, no fundo, orientar e dar um seguimento de proa a popa para que o visitante nunca se perdesse no percurso da visita ao naufrágio. Próximo do parque, nunca esquecido pela comunidade de mergulhadores da ilha, tanto de apneia como de escafandro, ao largo da Grota do Val, naufragou um navio da Segunda Guerra. Ao longo de décadas, esse navio havia servido de complemento económico a algumas famílias que do fundo marinho haviam retirado metal destinado aos sucateiros, compondo assim os minguados rendimentos do agregado. Eu costumo dizer que muitas vezes até estamos sentados no café e os sítios arqueológicos vêm ter connosco. No caso desta lancha de desembarque da Segunda Guerra Mundial, o caso foi similar. Portanto, o Sr. Brasil veio ter connosco e disse que quando era miúdo mergulhava ali na Baía das Águas, junto à Baía de Angra, e havia ali uns destroços que tinham projéteis de guerra e cabos e fios por aí fora. E então convidámo-lo a ir connosco e mergulhámos naquela zona. Portanto, é um destroço de ferro, na altura não sabíamos o que era. Era um destroço de ferro, com muito destruído, porque é uma zona de forte agitação marítima, mas por entre as pedras era possível observar cunhetes de projéteis de grande calibre, o que indiciava, obviamente, um navio de guerra, não é? A classe de embarcações LST, Landing Ship Tanks, foram a resposta à necessidade da criação de uma tipologia de embarcação cujo potencial de carga fosse capaz de suportar um grande número de veículos pesados, associado a uma boa capacidade de manobra, facilitando uma célere evasão dos territórios ocupados por forças inimigas ou agilizando uma retirada apressada sem grandes perdas humanas ou materiais. O modelo criado era designado por Mark II e iniciou sua produção em massa em 1942. De cerca de 1000 navios deste género foram criados, entre eles o LST-228. Eram embarcações com cerca de 100 metros de comprido, 15 de largura e capacidade para carregar 2.100 toneladas. O convés dividia-se em duas secções, uma inferior com capacidade de transporte de 20 tanques e uma superior para veículos de médio e pequeno porte. Em média, eram tripulados por 120 soldados e 10 oficiais, guarnecidos com algumas metralhadoras pesadas e peças antiaéreas. Equipados com 2 motores a diesel, os LST Mark II conseguiam adquirir uma velocidade máxima de 11 nós e meio. A 25 de setembro de 1942, nos estaleiros de Seneca, em Chicago, nos Estados Unidos da América, deu-se por concluída a construção do navio de guerra LST-228, que veio
ao largo da Ilha Terceira, alguns meses depois. A 19 de janeiro de 43, o LST-228 encontrava-se atracado na Baía de Angra do Heroísmo, onde tinha vindo descarregar reforços americanos para os trabalhos da base das Lajes. A tempestade abateu sobre o navio, forçando à quebra das correntes de ancoragem e empurrando-o na direção dos rochedos. Os vestígios do navio, profundamente desmantelado, estão distribuídos em 3 núcleos, sendo um dos primeiros constituído por fragmentos de chapas de ferro dispersas, o segundo constituído por uma parte de convés em ferro, de forma aproximadamente quadrangular, com cerca de 2 metros de lado, e o terceiro de ferros vários e pontuais obuses dispersos. Estes localizam-se ao longo do alinhamento da costa, no seguimento das baixas, a uma profundidade de 12 metros. O Landing Ship Tank 228 é um dentro de 5 navios que existem relacionados com a Segunda Guerra Mundial já descobertos ao largo dos Açores. O primeiro, é o recentemente descoberto U-Boat, que era um submarino alemão, mas que se encontra a 830 metros de profundidade, o que o torna pouco praticável para a visitação pública. Os outros 3, que são possíveis de visitar, são navios que naufragaram depois da Segunda Guerra Mundial e, portanto, já estavam adaptados a outros serviços. É o caso do Dory, que é um antigo Liberty Ship, é o caso do Her Majesty's Ship Eriskay, que naufragou ao largo da Fajã do Negro, e é o caso do Papa Diamantis, que era um Tito tanker que depois ainda serviu na Guerra da Indochina e depois, tal como todos os outros, como navio mercante. O Landing Ship Tank 228 é o único navio que efetivamente naufragou ao serviço e que está visitável com uma grande facilidade, muito próximo da Baía de Angra, ao largo da Baía das Águas. Outro mergulho de interesse é o da zona balnear das 5 Ribeiras. Aí se encontram os destroços do naufrágio ocorrido a 26 de junho de 1911 do União. Vapor de provável origem francesa, que se encontrava a cumprir um serviço de carregamento de pesca, apanhado ao largo da Terceira, transportando-a posteriormente para a cidade de Angra, era tripulado por 38 marinheiros, capitaneados por Armando Ataíde Moreira Betancourt. Possuía uma envergadura de cerca de 227 toneladas, estando registado em Peniche. Denunciaram a sua presença alguns veios de ferro dispersos, uma parte de secção de convés com um cabeço de amarração de ferro com cerca de 2 metros de comprimento e outros tantos de espessura, e uma caldeira de ferro com 2,50 metros de diâmetro por 2,20 metros de altura, aos 8 metros de profundidade. Perante esse privilégio, que é um contacto tão próximo com um determinado passado, foi ratificado por um conjunto de muitos Estados, de muitos países, e também pelo Estado português, uma convenção que se chama a Convenção do Património Cultural Subaquático. Essa convenção, que foi apadrinhada pela Unesco, foi consensualizada em Paris, corria ao ano 2001, e foi ratificada pelo Estado português em 2006. E especialistas de todo o mundo reuniram-se para criar regras para que essa máquina do tempo não sofresse entropias, não sofresse choques com a modernidade. E, a partir daí, criou-se uma conduta ética para que as pessoas que pudessem usufruir desses saltos, desses verdadeiros saltos no tempo, recuando séculos através de um mergulho, não prejudicassem aqueles que futuramente virão, para que também eles tivessem essa possibilidade. Dessa convenção resultaram um conjunto de normas que implicam que cada mergulhador vá mergulhar num naufrágio não o prejudique, não o ponha em risco. E essas normas éticas
são finalmente passadas para os Açores a partir de 2014, procurando, em colaboração com os operadores de mergulho, que os bens tenham uma acessibilidade, quase diríamos, permanente, para que nas próximas gerações todos estes locais que conseguimos usufruir hoje em dia, que são 30 públicos, possam ser continuadamente visitados. Havia muita especulação sobre a história do Olímpia, sobre a história do Canárias aqui na Ilha da Praia, sobre o Dori já se sabia alguma coisa, trabalho esse até que já tinha sido feito, mas pronto, os dados ainda havia bastante especulação. A Direção Regional da Cultura fez um trabalho bastante extenso e neste momento está disponível para os operadores de mergulho, para aqueles que nos visitam, para aqueles que querem visitar esses parques arqueológicos, saberem o que é que estão a ver e qual a história que está por trás. Portanto, acho que esse é um trabalho de louvar e é um trabalho que nós agradecemos à Direção Regional da Cultura, porque nada como falar, sabendo os dados em concreto, o património e até algum folclore que existe com esses naufrágios. Conduta ética. Não é permitida a entrada no interior das embarcações naufragadas com vista a cautelar a segurança dos mergulhadores, bem como para garantir a proteção do bem patrimonial. É proibido o contato físico com os bens patrimoniais. É igualmente interdita a recolha de quaisquer objetos das estruturas e do espólio a estas associado, de forma a salvaguardar a herança patrimonial observada. Ao visitar estes locais, o mergulhador deverá ter a vacina antitutânica em dia.